Olá pessoal, boa noite. Estou eu aqui novamente para mais uma live. Dessa vez um assunto que me tocou hoje. Na verdade, eu tive aula o final de semana inteiro. Olá, boa noite, Simone. Eu faço faculdade de terapia holística na Unipaz. Eu falo que ali eu me encontrei. A Unipaz mudou a minha vida totalmente. E esse final de semana eu tive aula, né? Já tem um ano, hoje completou um ano, agora em abril, que eu frequento a Unipaz. E calhou de cair no final de semana do meu aniversário. E eu tive uma surpresa assim maravilhosa. A primeira foi no meu trabalho. Eu estou num setor novo no meu trabalho desde fevereiro. E eu fui presenteada pelos meus colegas de trabalho com uma festinha surpresa à tarde, no finalzinho da tarde. Na sexta-feira, dia 12, eu fiquei bastante comovida por conta de eu estar tão recentemente ali, né? Pouco tempo, 2 meses, e eu já ser tratada com tanto amor. E aí, no sábado, na sexta-feira eu fui para a Unipaz, começa à noite a aula, e no sábado, num dos intervalos, chegaram com um bolo de aniversário para mim, cantando parabéns. Fiz 54 anos ontem, e acho que foi um dos aniversários que vai ficar para sempre marcado na minha vida. Cantamos parabéns e foi maravilhoso. E à noite, outro bolo. Eu simplesmente cantei parabéns 3 vezes no meu aniversário. Recebi muitas mensagens felicitando, me desejando felicidades. E eu sempre venho com uma live, eu sempre escolho um assunto para falar numa live. E hoje eu não sabia o que eu ia falar, porque eu cheguei em casa, estava bem cansada, porque o final de semana é muito intenso. É uma viagem profunda para dentro da gente. E esse final de semana que eu achei que seria uma coisa mais leve, que seria a pintura espontânea, eu me deparei com uma profundidade incrível. Como a Unipaz ela muda a nossa vida, né? E eu estou aqui como uma divulgadora. Tudo que é bom para mim eu quero compartilhar com mais gente que eu possa. Então, quem é de Brasília e em outros estados também existe Unipaz. Busquem a Unipaz da cidade de vocês, porque assim é libertador, é demais, vira uma família, sabe? E ali eu encontrei a minha tribo. A minha tribo, a nossa tribo tem um nome, é Tribo Movimento. E a gente está em constante movimento. E esse final de semana foi assim, grande, grande em como às vezes a gente acha que a gente está sozinho no mundo. E a gente descobre que não está. Eu vi um filme essa semana, né, na quinta-feira. Eu até fiz uma publicação no meu Instagram sobre uma frase que eu ouvi no filme. Em algum lugar no planeta tem alguém feliz porque você existe, porque você nasceu. Então é muito importante que a gente saiba que em algum lugar tem alguém que quer bem pra gente, que ama a gente, que às vezes simplesmente a gente só não sabe. E aí eu venho trazendo essa reflexão sobre a amizade, né? Porque a gente às vezes acredita que as amizades não são como a gente gostaria, a gente tem conflitos com os amigos muitas vezes, né? Eu sempre fui uma amiga muito assim, direta, de falar as coisas para a pessoa que ela precisa escutar. Hoje em dia eu me reservo mais, porque cada um tem seu processo, né? Cada um tem seu momento, seu tempo. Mas a amizade é algo que a gente tem que alimentar. Então a primeira reflexão que eu trago para vocês alimentam a amizade de vocês? Os amigos mais próximos, as pessoas que estão ali, vocês alimentam essas amizades?
Vocês nutrem, porque a gente precisa de fertilizante, né? Olá, Joelma, boa noite. Toda amizade, ela precisa ser adubada. Adubada com amor, adubada com presença, adubada com escuta. Não adianta a gente ter amizades onde a gente só suga do amigo, a gente só quer do amigo e não doa para o amigo, né? Então, o quanto, um convite que eu faço para vocês pensarem, o quanto vocês são presentes de verdade nas amizades de vocês. Ali na Unipaz eu encontrei um tipo de amizade descompromissada com o que eu tenho para dar. Né? Então, assim, muitas vezes o que eu vejo, o que eu tenho sentido muito ao longo da minha vida é que às vezes a gente dá demais e o quanto a gente está errado nisso também. Qual a intenção positiva que a gente tem numa relação a dois, seja de amizade ou de relacionamento a dois mesmo amoroso, porque não deixa de ser uma amizade ali também. Qual a intenção positiva da gente ficar dando, porque no final, no fundo, a gente quer receber também, né? A gente quer que o amigo também, o amor também, seja retribuído de alguma maneira. Quantas vezes eu escutei, eu vou linkando assim os assuntos, as coisas vão chegando e eu vou falando, né? Quantas vezes eu já escutei de pais que falam que tiveram filhos para que o filho cuide dele quando eles estiverem velhos. Olha só a responsabilidade que a gente já está colocando em cima do outro. Eu estou cuidando de você hoje, para lá na frente você cuidar de mim. E a gente não esquece que o outro é o outro. Não tem como você fazer pelo outro e esperar que o outro faça o mesmo por você. Isso não acontece, né? Porque as pessoas são diferentes. E cada um tem seu processo, cada um tem sua vida para levar. Né? Então, muitas vezes, hoje eu reflito muito o quanto por que eu sempre estava querendo salvar as pessoas. Né? A gente levando aí para o triângulo dramático, né, nas relações, quanto nas relações de amizade, eu ficava na posição de salvadora. Eu estou ali para salvar você. E às vezes a gente não tem a noção de que o outro não quer ser salvo daquela forma que você está querendo salvar. E a gente vai deteriorando as relações, né? Com filhos, com amigos, com pais, com parentes, com o amor da vida da gente. E a gente vai ficando cada vez mais sozinho, porque a gente acredita que o outro deve retribuir do jeito que a gente está oferecendo para o outro. E a coisa não é assim. E aí eu pergunto para vocês, quanto é equilibrada as relações de vocês? Vamos voltar para os amigos. O quanto o seu melhor amigo está dando mais do que está recebendo? O quanto você não está sugando esse seu amigo a ponto dele ficar sufocado de tanta demanda sua? As amizades precisam também ser alegres, serem felizes, não é verdade? É muito ruim quando as amizades só falam de coisas pesadas e ruins, onde você fica ali salvando, jogando bote pro outro e salvando o outro, ou pedindo pelo amor de Deus pro outro te salvar. Como se o outro também não tivesse as questões dele para olhar, não é verdade? Então, quanta gente aí não também sabota as amizades com toxicidade nossa, que o outro não tem como salvar a gente. Nunca esqueça, os recursos estão dentro de nós mesmos. Nós temos todos eles. Todos os recursos estão dentro da gente. Não adianta a gente ficar buscando no outro esse recurso. Busque dentro de você como você se salva das questões que estão te destruindo. Não puxe o outro para esse poço junto com você. A amizade tem que ser equilibrada. E eu descobri isso nesses novos amigos que eu tenho feito ao longo dessa minha trajetória, né? Eu tenho encontrado pessoas que querem estar comigo simplesmente porque eu sou a Nádia, não porque eu vou salvar eles de alguma coisa ou eles vão me salvar de algo. São amizades descompromissadas com o fazer para o outro.
O quanto a gente entra nas relações querendo que o outro faça pra gente. Querendo que fazer pro outro porque a gente quer um retorno, quer uma retribuição daquilo. E aí hoje eu trouxe aqui uma... Eu jogo Mahalila, não sei se vocês conhecem. O Mahalila é um jogo védico de autoconhecimento. Eu chamo de constelação com as casas. É um tabuleiro aonde você traz uma questão e ali você vai caindo em casas para trabalhar essa questão que você está trazendo para o jogo. E eu resolvi hoje falar das duas casas da amizade. As más companhias e as boas companhias. E aí eu pergunto para vocês, você está convivendo com pessoas que contribuem para o seu desenvolvimento pessoal? Pessoas que te fortalecem, te apoiam, sem se meter na sua vida? Porque muitas vezes quando a gente está mudando, está numa busca interior, algumas pessoas não acompanham essa busca. E aí essas amizades, elas vão simplesmente parando de fazer sentido. E muitas vezes a gente se culpa por isso. Mas a verdade não é essa. São dois, e assim nas relações de modo geral, né? Relações até a dois de casal. Um está buscando muito se desenvolver pessoalmente e o outro está feliz daquele jeitinho. E aí começa a desandar, né? Desanda mesmo, porque o momento de cada um é diferente. As conversas passam não mais fazerem sentido. É como se fossem línguas diferentes. E tudo bem. Não se culpe porque não está dando mais para ficar ali naquela situação. Ou o outro tenta acompanhar porque ele também quer que essa relação evolua. Porque não adianta também você querer que o outro te acompanhe. O outro tem que querer te acompanhar. E acompanhar, lógico, porque está vendo um sentido naquilo ali. Porque não adianta fazer para o outro. Eu tenho que fazer esse tipo de... tem que buscar esse tipo de coisa porque simplesmente ela quer, ele quer, porque ele está buscando, eu preciso buscar também. E sem fazer sentido para você. Não adianta. A máscara cai e a coisa vai desandar. Então é muito importante que a gente queira estar junto, né? E aí eu pergunto, as más companhias, elas tendem a alimentar aspectos negativos da sua personalidade, como se fossem virtudes. Olha que interessante, né? Lembra que eu falei que eu tenho um complexo do Salvador? Eu adoro. Quando caiu a minha ficha, de que eu ficava ali tentando salvar o outro, e o outro não saía do lugar, e aquilo ia me deixando louca, porque a pessoa não saía do lugar, e que caiu a ficha que eu não tenho que salvar ninguém. Só que a má companhia, ela te bota pra cima. Você é maravilhoso. Nossa, isso que você faz por mim é demais. E isso vai fazendo o quê? Alimentando o nosso ego, não é verdade? E a gente vai inflando, vai se achando, nossa, eu sou demais, né? Porque eu resolvo a vida dele maravilhosamente bem. E a vida da pessoa continua empacada, porque ela não vai fazer as coisas que você acha que funcionam. Porque isso funciona pra você, é o seu mapa. É o seu mapa. E o mapa não é o território. O mapa do outro é o mapa do outro. Não tem como. Se as pessoas não estiverem olhando na mesma direção, desejando as mesmas coisas, e a amizade seja uma coisa conectada com algo muito maior do que a posição de salvador e de vítima, e aí tem o algoz, e tem sempre aquele triângulo dramático, não tem jeito. Não vai funcionar e a coisa vai desandar. Porque só funciona quando os dois querem. Os dois têm que querer. Isso para qualquer tipo de relacionamento. Então, o quanto essas pessoas, elas podem parecer ótimas amigas, pois não vai apontar seus defeitos. Você é demais. Nossa, você é fantástico. Você me ajuda de uma maneira e fica te agradando, alimentando a sua personalidade, alimentando o seu ego. E aí você para de andar na vida também. Porque você continua funcionando daquele jeito ali tóxico. Para os dois. Não só para você, para o outro também. Porque a partir do momento que você fica jogando bote, tipo, tentando puxar a pessoa não cresce, não anda, não desenvolve. Então veja o quanto vocês podem não estar em relacionamentos assim, né?
E aí o Mahalila fala que quando você para nessa casa, observar se não é você mesmo que está sendo uma má companhia para alguém. Porque já parou para pensar que às vezes é a gente que é a companhia ruim para o outro? Está querendo que o outro seja uma coisa que ele não é? Seja uma pessoa que ele não está pronta para ser? E a gente fica ali alimentando, tentando motivar o outro a ser como a gente. E isso não existe. Nós somos seres únicos. Nós somos seres únicos. Nunca vai ter outra pessoa igual a gente. Nem que seja um gêmeo idêntico. Vocês conhecem gêmeos idênticos que têm a mesma personalidade? Agem da mesma maneira? Não existe. Eu sou um ser único, vocês são seres únicos. Não adianta achar que o outro funciona igual a você e tem que agir igual a você. E outra coisa, se o outro está te incomodando, olha aí o que você está espelhando no outro. Por que que essa pessoa me incomoda e eu continuo aqui onde eu estou? Por que que eu só atraio pessoas dessa forma? O que que eu tenho que olhar em mim que eu não estou vendo? Comece a se questionar. Por que ficar em determinadas amizades aonde não está sendo bom para ninguém e não está tendo evolução? Não está tendo crescimento? E é um convite que eu faço para que vocês pensem a respeito disso. E aí uma reflexão. Muitas vezes, para nos sentirmos pertencendo, nos mantemos ligados a pessoas que não favorecem o nosso desenvolvimento. A própria família pode representar uma má companhia, que pode ser bastante desafiador. Então é um convite que eu faço para vocês refletirem a respeito do quanto nós somos, muitas vezes, uma má companhia para o outro. Para os nossos filhos também, tá? O quanto nós não também prejudicamos nossos filhos achando que nossos filhos têm que ser como a gente é, ou realizar os nossos sonhos. Como eu vejo isso hoje em dia. Eu tinha um sonho do meu filho ser um atleta, porque o esporte salvou a minha vida. O esporte para mim é tudo. Assim, eu tive uma adolescência muito introspectiva, eu acho até que eu era bem depressiva. E eu descobri no esporte a minha força. Eu pude canalizar a minha raiva de uma forma muito positiva. E eu queria isso pro meu filho. E aí, desde novinho, eu já colocava ele em vários... Eu queria que ele fosse bom em alguma coisa. E coitado, eu massacrava ele. Era judô, futebol, escalada. Meu Deus. O que eu estava fazendo, né? Eu tentando que meu filho fosse uma Nádia miniatura. O quanto a gente não faz isso com nossos filhos. Né? Então é um convite para a gente refletir sobre isso também. Eu lembro que meu filho uma vez falou para mim: mãe, eu não sou você. Então o quanto a gente também não faz isso com nossos filhos. A gente projeta nos nossos filhos as nossas frustrações, aquilo que a gente gostaria de ter sido e não conseguiu e quer que o nosso filho seja. E o quanto isso não é corrosivo, porque nossos filhos são seres únicos também. São seres únicos. Pensem nisso, tá? E as boas companhias? Quem são as boas companhias? São os nossos aliados. Criamos amizades em vínculos verdadeiros quando podemos ser autênticos. Quando eu posso ser eu, sem medo de ser invejada, sem medo de ser julgada. Eu posso ser eu. Isso é amizade. Isso é amizade verdadeira. Quando a gente pode ser a gente. A amizade verdadeira é aquela que nos permite ser quem somos. É quando podemos nos revelar para o outro sem medo. Quando eu posso falar de mim. Quando eu posso falar das minhas fragilidades, da minha vulnerabilidade, sem medo de ser julgada. Simplesmente eu sou ouvida e sou acolhida. Quando eu sei que a pessoa vai me compreender. E hoje eu estou descobrindo isso. Finalmente eu estou descobrindo que eu posso soltar. Que eu posso soltar. Porque as pessoas estão olhando na mesma direção. Elas não estão olhando para mim, elas estão olhando comigo para um lugar muito maior. E pensem nisso. Pensem o quanto as amizades com quem vocês estão hoje, elas estão olhando na mesma direção de vocês.
E aí, eu poderia dizer aqui, os aliados surgem no caminho quando o herói consegue revelar suas fragilidades e encontrar coragem para aceitar o chamado interior e dar início à jornada. Sabe o Senhor dos Anéis? Quando o Frodo ele recebe o anel e que ele precisa ir na jornada e que os amigos, as pessoas certas, vão com ele olhando na mesma direção, apoiando, guiando, sem julgamento, simplesmente estando ali do lado, fortalecendo o herói, que somos todos nós. Nós somos os heróis. E nós precisamos ter outros ao nosso lado. Sabe, D'Artagnan e os Três Mosqueteiros. Nossa, a gente tem tanta história que fala de amizades verdadeiras, amizades fortes, amizades que a pessoa tá ali só para te enaltecer no que você realmente é bom. Tipo assim, vai lá. Vai. Eu tenho dividido tanto isso com os meus amigos. Nádia, vai, Nádia, você nasceu para isso, se joga. Ninguém me puxando para trás, todo mundo me incentivando, me apoiando de uma maneira muito amorosa. Amorosa. E eu recebi muito amor nesse final de semana. E aqueles que não sei que está aqui agora, que esteve comigo nesse final de semana, na sexta e no sábado, muita gratidão. A Joelma, eu sei que está aqui. Muita gratidão pelo amor que eu recebi nesse final de semana no meu aniversário. E as boas companhias são aquelas que nos apoiam para seguirmos o caminho do coração. O Dharma, o fluxo da vida. Elas nos dão força para fazermos o que precisa ser feito. Esta casa, a casa do bom amigo, das boas companhias, também tem relação com os nossos guias e mestres. Aqueles com quem podemos contar para nos conduzir na nossa jornada. Uma chave para ativar a força das boas companhias é aprender a pedir ajuda. Aqui também entra o poder da oração sincera. A compaixão está sempre disponível, mas é preciso abrir a porta. Lembre-se, você não está sozinho. Esse jogo ele é assim maravilhoso e é um convite. Aí eu vou deixar essa live gravada para quem entrou, né, depois. Esse jogo é um convite, né? Eu lembro que uma vez eu joguei para um grupo e tinha uma menina que ela caiu na casa das más companhias. E eu lembro que ela vivia muito, sempre doente, sempre uma doença nova, e ela não conseguia sair daquela sensação, né? Ela tinha caído primeiro na casa da inveja, depois da casa da avareza, e depois caiu nessa casa. Olha, eu lembro desse jogo, já tem uns 3 anos que eu joguei. E eu lembro que ela, de repente, ela começou a chorar. E ela falou, meu Deus, a minha má companhia sou eu mesma. E aí é outro convite que eu tenho para fazer para vocês, a refletir o quanto vocês não são más companhias para vocês mesmos. O quanto a gente é exigente. A gente critica a gente o tempo inteiro. A gente tem que ser perfeito o tempo inteiro. A gente tem que ser forte o tempo inteiro. Não podemos ser vulneráveis. Não podemos ser frágeis. Não podemos chorar. Não podemos pedir ajuda. Olha o quanto a gente pode ser a nossa própria má companhia. A negatividade. Sabe, a gente está sempre negativo, pensando no pior. Sempre olhando a vida por um lado ruim. Sabe, eu não consigo... Olha, eu estava falando hoje, numa conversa. Olha que interessante, né? Quando a gente muda a nossa vibração, quando a gente muda a nossa energia, como as coisas mudam. Eu adoro ouvir música, amo ouvir música. E eu tinha, assim, eu tenho várias músicas na minha pasta aqui da Spotify. E às vezes começa a tocar uma música, e aí eu começo a prestar atenção na letra. Vou dar um exemplo, né? Uma letra, assim, qualquer música que é meio deprê, sabe? Aquela tédio. Não tem um programa tédio, esse é meu drama. Eu não consigo mais ouvir essa música. Eu começo a ouvir, a música vai mudando a minha energia, que é uma energia, sabe? Lógico que eu não tô assim o tempo inteiro. Eu não tô alegre o tempo inteiro, eu não tô up o tempo inteiro. Mas vocês percebem que tem certas músicas
que podem derrubar você. Ai, obrigada, Joelma, compartilha mesmo. Tem frases que a gente lê, olha, preste atenção às coisas que estão chegando para vocês no Instagram, de mensagens. Porque onde está a nossa energia, onde está nosso foco, vai estar a nossa energia. Se você está focado em ficar vendo só coisa ruim, é só o que vai chegar para você. Foque em coisas que elevem a energia de vocês, para atrair pessoas, amigos com a mesma energia. Hoje eu não deixo, é lógico, não é sempre, mas é quase sempre. Eu não deixo a energia ruim do outro me atingir. Quando tá demais, eu simplesmente me afasto, fico longe, faço outra coisa e elevo a minha energia. Porque é muito bom ter amigos. Eu amo meus amigos demais e eles só estão aumentando. Assim, eu agradeço todo dia pelos meus amigos. Eu sempre peço perdão. Eu faço o Ho'oponopono para todos eles, né? Eu vou ensinar para vocês como é que eu faço. Eu fecho meus olhos, eu mentalizo. E eu falo, agora eu quero fazer um Ho'oponopono para os meus amigos. Aqueles que já foram, aqueles que continuam e aqueles que vão chegar. E eu quero agora dizer para todos vocês que eu sinto muito qualquer coisa que eu tenha feito que tenha entristecido vocês, que tenha desapontado vocês, que tenha magoado vocês. Me perdoem, eu não quis fazer isso. A minha intenção positiva não era magoar vocês. Eu sou muito grata por vocês que passaram, por vocês que estão e por vocês que vão chegar na minha vida. E nesse momento eu mando amor para todos vocês. Uma coisa que eu aprendi, e não foi fácil. Primeiro é o perdão. Perdoar as pessoas que me machucaram por algum motivo. Porque elas não quiseram me machucar de verdade. A intenção positiva não era essa. A intenção positiva deles provavelmente era se proteger. Era algo que algum gatilho que eu disparei na pessoa, como dispara na gente também, né? Dispara na gente também gatilhos pesados. Muito obrigada. E às vezes eu fico pensando, o que eu fiz, né? Para a pessoa reagir daquela maneira comigo. E eu respiro, eu tento me colocar no lugar do outro. Lógico, nem sempre vai funcionar. Nem sempre vai funcionar, porque a pessoa também vai disparar um gatilho na gente, né? Hoje mesmo eu vou falar de uma amiga minha, eu não vou dar o nome dela, mas ela me mandou uma mensagem ainda agora. Eu amo demais ela, muito, muito, muito. E a gente estava esse final de semana juntas e a gente vai fazer um encontro, né? E aí fala, quem não for beber, leva, dirige, dá carona. Eu falei, não, eu vou dormir na sua casa. Aí ela, vai dormir na minha casa não, eu não quero que ninguém durma na minha casa. Vocês vão embora depois. E eu dei uma risada, não falei nada, né? E aí ela depois, eu já em casa, ela me mandou uma mensagem, eu queria pedir perdão. Porque eu não podia ter feito aquela grosseria com você. Aí eu falei, que grosseria? Que eu falei que você não podia dormir na minha casa. Quando que você não pode? A hora que você quiser, você pode dormir na minha casa. Eu falei, eu sei que a hora que eu quiser eu fico na sua casa. Eu sei que você falou aquilo, mas era da boca para fora. Então, o quanto a gente, às vezes, eu poderia ter, talvez em uma outra época, em um outro momento, quando eu era uma outra Nádia, eu tivesse falado para ela assim, também eu não vou na sua casa mais, também não quero, mas aquilo não me atingiu. Porque é o que eu falo, e ela talvez depois tenha ficado pensando nisso, eu nem lembrava mais. Mas olha como a gente mesmo, e se eu tivesse tido uma reação negativa, talvez a gente tivesse discutido, brigado por causa de uma bobagem. Então o quanto a gente às vezes não entra em discussões com um amigo que a gente pode fazer por menos, que a gente pode simplesmente respirar e falar, isso não me pertence, isso é dele, não é meu. Então, reflitam sobre as amizades. Quais amigos que você está cultivando na sua vida? Que tipo de pessoas você quer perto de você? Qual é a energia que você quer? Porque não tem como você mudar o outro. Acredite, eu já tentei. Muitas vezes. E quando caiu a ficha para mim,
que eu só podia mudar a mim mesma, foi libertador. Libertador. Hoje eu não tento mais mudar o outro. Obrigada, Adriana. É lógico que às vezes dá uma vontade, né? Dar um pitaco. Ai, fala sério. Às vezes a pessoa tá fazendo uma bobagem, né? E você fala assim, nossa. É difícil muitas vezes. Mas sabe o que eu tenho feito? Eu tenho devolvido em forma de pergunta, questionamentos. Eu sempre fui uma pessoa focada na solução. Eu não fico ali sofrendo por causa do problema. Então é o outro pressuposto da PNL, que eu já usava sem conhecer PNL. Foque na solução e não no problema. Porque aonde está o seu foco, está a sua energia. Já pensou se você já jogando a energia no problema? Você vai arrumar como resolver? Se você está focada no sofrimento do problema, você está ali no turbilhão, naquele problema. E você não consegue sair dele porque você está com a energia no problema. A partir do momento que você foca na solução, olha só como vem várias respostas. Converse com o seu subconsciente. E eu falo isso das amizades, porque hoje o que eu faço? Quando a pessoa está ali sofrendo por causa de um problema, eu falo assim para a pessoa, o que você pode fazer para resolver isso? Se você falar isso, experimentem. A pessoa está lá, né, ali te massacrando por causa de um problema, sofrendo e te trazendo te sugando a tua energia, porque ele quer um amigo, ele quer que você ouça ele quer que você resolva a vida dele, porque geralmente a pessoa vem para você resolver. E aí você fica ali, escuta, eu acho muito importante ouvir, né? E aí depois você devolve. E o que você pode fazer para resolver isso? Quais são as soluções que você pode encontrar dentro de você para você resolver isso? E a pessoa muitas vezes está tão perdida, porque ela está focada no problema, que ela não consegue ver uma solução. E as pessoas às vezes falam para mim, mas o que você faria numa situação dessa? Aí, eu lembrei até do Lucas agora, nós viramos os chatos da PNL, né? É desse jeito. E aí, eu devolvo para a pessoa assim, meu mapa é o meu mapa. Eu não posso querer que você funcione como eu. Mas eu faria isso ou isso ou isso. 3 opções para você, para resolver o problema. Agora, deixa eu te perguntar, você quer realmente resolver esse problema ou você quer continuar com ele? Porque muitas vezes a pessoa, ela tá presa naquilo ali por uma intenção positiva. Tem uma intenção positiva ali. Por que a pessoa está ali? E por que a pessoa vem sempre com o mesmo problema nessa relação que você está tendo com ela? Por que você está ali ainda, vivendo daquela maneira? Então, pensem sempre em vocês, em primeiro lugar. Por que eu me coloco nessa posição, nessa relação? E é relação de tudo, tá? Hoje eu vim falando dos amigos. Vou fazer uma tiragem sobre amigos. Já vão pensando num amigo que vocês amam, mas a amizade não tá muito legal. A amizade não tá muito, sabe? Tem algo aí que te incomoda nessa amizade. Não tá equilibrada, não tá em sintonia. Então já vão pensando que eu vou fazer uma tiragem com baralho cigano para uma amizade. E eu deixo essa reflexão para vocês. Por que vocês ficam em amizades aonde ou vocês estão dando demais ou vocês só recebem? Veja o quanto vocês não estão sugando os seus amigos com uma energia pesada e negativa, sempre reclamando. Sempre reclamando. Eu falo isso porque eu sou uma pessoa muito resmunguenta, né? Quem convive comigo sabe que eu sou uma pessoa muito resmunguenta. Quando eu perco o controle das coisas, que eu tenho o controle, para mim é muito importante. Então hoje eu estou deixando soltar mais, eu estou soltando mais. Mas quando eu quero ter muito controle e eu estou perdendo, oi Elô, obrigada por estar aqui, vai ficar gravado, depois você assiste desde o início. Quando eu quero o controle, eu perco esse controle, eu simplesmente fico chata, resmunguenta, reclamando, ranzinza. Sabe a ranzinza? Porque eu quero resolver e não consigo.
Porque eu fico focada em resolver, eu quero resolver. E aí eu vou traçando vários possíveis caminhos. E é interessante que muitas vezes as pessoas falam para mim, nossa, Nádia, mas você consegue ficar vendo todo esse lado negativo das coisas? Eu falei, não, eu não estou vendo o lado negativo das coisas. Eu estou encontrando soluções para todos os caminhos. Porque eu posso ir para um caminho que vai ser muito fácil, ou posso passar por um bom perrengue para resolver. Só que eu vou resolver. Eu vou resolver. Eu não fico sem resolver meus problemas, as minhas questões. E eu dificilmente eu peço ajuda para as outras pessoas. E essa é uma coisa que eu estou deixando soltar. Eu estou soltando isso. Hoje eu me permito ser vulnerável, hoje eu me permito ouvir, hoje eu falo que não existe crítica, existe feedback. O Adriano está aqui que não me deixa mentir. Eu vivo mandando meus vídeos para ele que ele não assiste nenhum. Falo, Adriano, assiste aí que eu preciso muito do seu feedback. E eu mando assim os vídeos que eu faço para muita gente. E que eu quero feedback. Porque eu quero melhorar. Porque eu quero... Ó, Nádia, isso aqui você poderia ter falado isso. Você poderia ter feito diferente. E eu acolho aquilo. Então pensem agora o quanto as pessoas estão dando feedbacks positivos porque amam vocês. E vocês estão levando como uma crítica e ficam com raiva. Prestem atenção nisso. O quanto a gente desgasta nossas relações simplesmente porque a gente não aceita o feedback. A gente não acolhe o feedback. E a gente mina nossas relações. Ou a gente finge que está tudo bem e passa aquele ar meio falso para a pessoa que está ali só querendo ajudar a gente. Pensem em tudo isso que eu estou falando aqui. Que é exatamente sobre amizade. Amizade verdadeira. Amizade sincera. Você é amigo de verdade? Você está dando e está recebendo na mesma proporção? Pensem nisso. Quando vocês estiverem com um amigo que vocês amam, ou com o seu parceiro, sua parceira, ou com um filho, parem e pensem, está sendo equilibrada essa relação? Eu estou acolhendo como eu sou acolhida? Eu estou doando como eu estou recebendo? A vida é feita de equilíbrio. Se tem desequilíbrio, o preço vai... Lá na frente a gente vai pagar esse preço pelo desequilíbrio. Então busque construir relações equilibradas e harmônicas. E não adianta tentar mudar o outro. Faça você diferente. Mude você. Porque se você está numa relação onde você está dando, ou está recebendo demais, 50% dessa relação é você. E o que você pode fazer para consertar esses 50%? E acreditem, a energia flui. É tipo mesmo a corrente do bem. A sua energia muda, você contamina quem está ao seu redor. E quando não é possível contaminar, é o momento talvez de se retirar. Então veja o quanto as amizades também não pedem uma pausa. Tem uma música que eu gosto muito, depois vocês procuram, o nome da música é Pausa. E ela fala assim, o mundo precisa de pausa. A atribulação do dia a dia nos impede de respirar e soltar. Soltar aquela amizade que não dá mais, sem culpa. Soltar aquela relação que não está funcionando mais, sem culpa. E acima de tudo, com perdão. O perdão seu e o perdão do outro. Porque o perdão é libertador. E foram duas coisas que eu aprendi na minha trajetória. A perdoar
e a deixar. Simplesmente soltar. É muita energia, né, Adriano? Olha, eu tô tão mais zen, Adriano. Depois eu preciso conversar com você. Soltem. Não prendam. Simplesmente deixe fluir. E agora chegou o momento da tiragem. Nossa, a Heloísa tá aqui. A Heloísa, ó, essa daí é a mulher do baralho cigano, né? Então eu tenho que fazer jus aí a Elo, fazer uma tiragem maravilhosa. Gostaria que vocês se concentrassem num amigo. Pensem num amigo em que vocês acham que a amizade realmente... Essa amizade é para sempre? Essa amizade, ela veio para ficar? Né? E se alguém tiver com uma calculadora aí, no final eu vou pedir para fazer uma continha para me ajudar aqui, para ir rápido, para calcular a carta oculta. Tipo como se fosse a resposta, né? O que está escondido na tiragem. Obrigada, Elo. Então o nome da tiragem é Amigos para Sempre. A casa 1 é como estou para essa amizade. Você, como você está nessa amizade? Vamos lá. E aí saiu a carta do rato. E o que eu poderia dizer dessa carta? Você está desgastado nessa amizade. Essa amizade está corroída para você. Uma amizade que foi, sabe, desgastada com o tempo, corroída, comida. É como se você tivesse faltando pedaços seus nessa amizade. Uma amizade, sabe, que está meio no fundo, dentro do bueiro, dentro do esgoto. Uma amizade que está na sombra. Então, pense a respeito. O quanto essa amizade pode estar trazendo uma energia muito pesada para você. Uma energia negativa. Então, um rato... Vou deixar ele aqui separadinho, que depois eu vou pedir para somar aí. Eu vou tentar somar de cabeça também. A próxima é como o amigo se encontra nessa amizade. Então, a primeira era você. Como você está nessa amizade? E agora o amigo. Vamos lá. Nossa. A cruz. E aí eu diria que esse amigo, ele acredita ainda que essa amizade é para sempre. Esse amigo, ele está se apegando ainda ao que ele confia dessa amizade. Ele tem fé ainda nessa amizade. Ele sabe que está pesada. Ele sente o peso dessa cruz. Lembra de Jesus carregando a cruz, arrastando ela, né? Então, esse amigo, ele sente que essa amizade está sendo pesada, mas ele ainda tem muita fé de que as coisas vão melhorar. De que as coisas vão ser ressignificadas. Então, a gente olhando as duas primeiras casas, eu diria que para você essa amizade meio que está muito difícil. O amigo também não está fácil para ele não, mas ele quer tanto ainda ter essa amizade que ele acha que ela pode ser reconstruída, ela pode ser ressignificada. Ele tem fé nela ainda. Como está a comunicação nessa relação? Vamos lá. E aí, o urso, nossa. Eu diria que alguém aí dessa amizade está muito sem paciência, está numa situação de controle total. Sabe quando você está no limite da tua paciência, do que você atura dessa amizade? E aí, se eu olhar, a comunicação está difícil. Está muito difícil, está truncada. Acho que está com pouca... Se fala pouco nessa amizade hoje em dia. Porque se a gente parar para pensar num urso, o urso hiberna, né? O urso fica um tempo ali, ó, mudo, dormindo. Então é uma amizade que está meio que sem comunicação. E quando tem, é meio agressiva. Um dos dois aí... E aí, se eu olhar para as duas casas primeiras, né? A casa 1 tá lá o rato, que é você, e a casa 2 tá a cruz. Quem é o urso da relação? Quem vocês acham que é o urso da relação? É o que está se sentindo desgastado? Ou é aquele que ainda acha que dá para salvar? Provavelmente o que acha que dá para salvar, ele está submisso. Então esse urso pode ser você. Então quando tem uma comunicação, é uma comunicação meio agressiva, direta, sem muita firula,
sem muita compaixão e empatia. Agora, o que é desfavorável nessa amizade? O que está desfavorecendo a amizade? As nuvens. Nebulosidade total. Eu vou dizer mais, aqui eu vejo muita tristeza. Essa amizade tá triste, essa amizade tá sem vida, tá confusa. Vocês não estão conseguindo mais ver com clareza a amizade. Sabe, a amizade tá nebulosa. Tá difícil, viu? Eu diria até que pode estar... Um tá muito negativo nessa relação. Não, eu acredito que seja você, por causa do rato na casa 1. Né? Eu vou amarrando as casas, né? Porque o seu amigo tá de cruz. Ele quer você ainda. Ele quer você nessa amizade, mas o quanto ele quer ainda do jeito que era antes. E para você não dá mais do jeito que era antes. O que é favorável na amizade? Agora, o que está a favor da amizade? O navio. Olha que interessante. Mudança. O que está favorável para essa amizade? Se vocês mudarem o comportamento, mudar de atitude, vocês construírem algo diferente na amizade, exatamente fazer uma trajetória, fazer uma grande viagem para dentro de vocês mesmos, ver o que vocês podem fazer para melhorar essa amizade. Reconstruir essa amizade, fazer uma grande viagem de mudança interior. Não só um, mas os dois. Vocês podem reconstruir essa amizade. Então, é uma amizade ainda que não acabou. Ela pode ser ressignificada e reconstruída, desde que vocês dois façam esforços mútuos. Lembra que eu falei na live sobre o equilíbrio nas amizades? Que não adianta você querer que o outro mude se você não muda, né? Então vejam o quanto isso pode estar falando, né? Olá, Alinice, boa noite. A live vai ficar gravada para quem não viu desde o início, tá bom? E vamos lá, como vai ficar essa amizade? Como vai ficar a amizade? Gente, essa é uma carta dos caminhos. E essa amizade ela vai ter que seguir por um caminho totalmente diferente. E aí, se eu pegar a carta do caminho, pegando o jogo todo, né? Eu diria que a carta do caminho, você tem duas opções. Duas opções. Ou você vai para o navio, reconstrói essa amizade, faz uma mudança nessa amizade e segue por um caminho totalmente diferente, ou você abandona essa amizade definitivamente. É uma escolha. É uma escolha que você precisa pensar se é essa escolha que você quer para você. Se essa amizade ainda vale a pena para você. Porque você está vivendo um rato nessa amizade. E o seu amigo está vivendo a carta da cruz. Ele ainda tem fé que essa amizade vá voltar a ser o que era antes. Mas olha só, não tem como ser como era antes. Não tem. Ou vocês mudam, reconstroem, fazem, o navio pede mudança interior. Mudança de paradigmas, mudança de pensamentos, reconstrução. Ou vocês mudam, a amizade não vai conseguir sobreviver. Não vai. Então pensem bem a respeito. E aí agora eu vou somar aqui, se alguém puder me ajudar e botar aqui, eu vou somar os números. E quem puder me dar o total que deu aí, depois eu vou dar uma segunda conta, que aí vai mais rápido. 22 mais 3 vai dar 25. Mais 6, 31. Mais 15, 46. Nossa. 46 mais 36, 82, é isso? 82 mais 23, 105. Vê se é isso mesmo. Alguém pode somar para mim? Ah, porque para mim não dá para somar. Que aí agora, vê aí, quem pode somar para mim? E aí, alguém somou? Ô, gente, pelo amor de Deus, alguém me ajuda. Ô, cadê meus amigos aí para me ajudar?
Queria saber qual é o número que deu. Deu 105 mesmo? Tá, vou repetir. 23 mais 36, 105. Agora diminui menos 36. Eu somei bem, tá vendo? Mas diminuir é mais difícil, né? Diminui 36 de 105, vê quanto vai dar. Agora diminui menos 36 de novo. Quanto é que dá? Vai dar 33, é isso? 33. 33, se eu não me engano, deixa eu achar ela aqui. Gente, cadê a carta 33 que eu não tô achando ela? (33), olha só quem é a chave. Olha que interessante, a carta oculta é a chave. O que a chave está trazendo para vocês? A resposta, o baralho cigano acabou de te dar. Você já tem a resposta para essa amizade. E a resposta é: existe possibilidade ainda de salvar essa amizade? Vocês acreditam que existe possibilidade de salvar essa amizade? Se vocês acreditam, façam a mudança interior. Mude vocês. Você já tem a resposta para essa questão dessa amizade. Então se pergunte, essa amizade vale a pena? Esse amigo me acrescenta algo? Esse amigo ainda, a gente pode fazer boas trocas? Se você acredita que pode, então faça a mudança interior. Ai, tá, eu também amo a sua amizade. Faça a mudança. Mude. O que eu posso fazer para salvar essa relação? O que eu posso fazer para salvar o desgaste que eu tô tendo nesse relacionamento? Olha, eu vou falar mais uma coisa que eu faço. Eu, Nádia. Eu boto numa balança. Eu sempre tento olhar o outro de uma maneira muito positiva. O que essa pessoa tem de bom? O que essa pessoa faz de maravilhoso? Nós somos luz e sombra. Ninguém vai ser perfeito. Ninguém vai agradar a gente o tempo inteiro. Mas o que essa pessoa já foi na minha vida e ela é ainda? E o que está acontecendo nesse momento que está me afastando de tudo isso que eu tenho com essa pessoa? O que está me afastando dessa pessoa? E aí veja o que você pode fazer para mudar. Mas se tiver pesado demais, o peso do descontentamento está maior. Porque o que acontece? Se a pessoa dispara um gatilho atrás do outro em você, te tira do sério o tempo inteiro, se a pessoa está te desafiando o tempo inteiro de uma maneira, lógico, não consciente, e você não está conseguindo controlar, lidar com aquilo, é melhor se afastar. É melhor respirar. É melhor soltar. Você também, Adriano, você é incrível também. Solte. Desapegue. Mas se esse amigo, ele vale a pena, porque vocês tiveram muita história juntos. Se esse amigo é alguém que teve no seu lado em momentos muito bons e difíceis também, veja o que você pode fazer de mudança em você para ver se você contamina o seu amigo e ele muda também. Gente, era isso. Espero que vocês tenham gostado da tiragem. E aí, fez sentido? Alguém dá um joinha aí. Fez sentido a tiragem? Vocês estão com uma amizade que está tendo esse tipo de problema? A live vai ficar gravada. Quem entrou depois aí, assiste desde o início. Eu achei que ficou muito legal. Foi bem de improviso. Eu decidi fazer de última hora. E para variar, né? Mas dessa vez foi de última hora mesmo. Eu quis agradecer a simplesmente todas as mensagens no meu aniversário. Meu aniversário foi ontem. Eu recebi
muitas mensagens, muitas mensagens. Eu tive 3 bolos de aniversário. Até teve uma que brincou comigo, falou, Nádia, você não fez 54, você já tá com 57, porque haja bolo, né? Nossa, eu nunca comi tanto doce na minha vida. Amanhã vou ter que entrar, fechar a boca. Mas assim, eu quis retribuir, porque a amizade é isso aí, é retribuição. E eu quis retribuir todo o amor que eu recebi ontem e na sexta-feira dos meus colegas de trabalho, que nem me conhecem direito ainda, né? A Joelma trabalha comigo, a gente está se conhecendo ainda, né? E eu fui muito bem recebida por todos e eu senti tanto amor na sexta-feira que a gente comemorou, comecei a comemoração na sexta com um bolo lindo, até champanhe. Então assim, eu não sei nem o que dizer. Como o meu coração ele está transbordando de felicidade. E eu queria retribuir tudo que eu recebi nesse final de semana. Eu queria retribuir para vocês. E eu quis trazer essa live, que é o que eu amo fazer. E eu faço com amor. Porque a retribuição sempre tem que ser com o coração. Sempre. Não adianta ser da boca para fora. A retribuição sempre tem que vir de dentro. Para ela ser verdadeira. E a gente receber mais e mais. E hoje eu estou dando para vocês de volta todo o amor que eu recebi nesse final de semana. Muito obrigado. Que bom que fez sentido para vocês. Que bom, fico muito feliz. E eu vou voltar sempre aqui na quinta-feira. Provavelmente terei outra live sobre o perdão. Eu vou trazer aqui, se der tudo certo, porque eu vou fazer com uma terapeuta, uma parceria, numa live. Mas eu vou divulgar, se der tudo certo, se ela confirmar que vai ter a live, a gente vai falar sobre o perdão. O perdão é libertador. O dia que a gente aprende isso, a se perdoar antes de tudo e depois perdoar o outro, porque o outro não teve intenção de machucar a nossa vida vira outra vida. Acreditem, uma vida muito melhor. E aqui eu encerro essa live, um beijo no coração de todos vocês. Eu amo estar aqui. Eu amo vocês. E pra mim é vida. É vida. Poder retribuir, poder doar. Depois de receber tanto amor nesse final de semana, era o mínimo que eu podia fazer hoje. E eu vim com muito amor aqui. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Gratidão, gratidão a todos que estavam aqui. Fiquem com Deus. Uma excelente semana para todos. Um beijão.